Palmas começou com uma missa que foi celebrada no dia 20 de maio de 1989, às 10 horas da manhã, na Praça dos Girassóis. Nós resgatamos dois personagens importantes dessa história. A reportagem começa aí em Palmas e termina aqui em Goiânia. Vamos conferir. É nessa chácara a 5 quilômetros de Palmas que mora o artesão Arnildo Antunes, um gaúcho de 57 anos, pioneiro dos pioneiros. Arnildo chegou para a região no início da década de 80, antes mesmo de se imaginar que nasceria uma capital em pleno cerrado. O dom de esculpir peças em madeira fez de Arnildo um dos personagens mais importantes da história da capital tocantinense. Bom, nós vamos levar seu Arnildo agora até o centro da cidade para mostrar por que esse homem é tão importante na história de Palmas, nesses 21 anos da capital tocantinense. Seu Arnildo até trocou de roupa e disse que já está sentindo um pouco de emoção. Vamos lá, seu Arnildo? Vamos. Ao chegar à Praça dos Girassóis, Arnildo voltou no tempo e reviveu 21 anos atrás. É como se ele tivesse encontrado uma pessoa querida da família. Ficou o tempo todo abraçado com a cruz que ele construiu e ergueu, bem no coração de Palmas. Dia 20 de maio que eu fiquei assim, entendendo o valor do meu trabalho, porque era único. Aqui era braquiário, aqui era uma pastagem do meu patrão, inclusive, trabalhava para ele, um mineiro, né? E aí que eu fui saber a importância do meu trabalho, que felizmente está aqui há 21 anos, ele não vai mudar, vai ficar aqui até que... E esse desenho? Esse trabalho aí é uma criação minha, porque eu imagino assim, Palmas, Tocantins, né? Então quer dizer o trabalho, Palmas, Tocantins é duas mãos em alto relevo e o fundo é o estado de Tocantins, que seria Palmas, Tocantins, no meu entendimento, né? A obra de pau-brasil tem 7 metros de altura por 3,5 de braço. Foi o primeiro monumento erguido em Palmas. O pontapé inicial quem deu fui eu. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Você tem o orgulho de falar que a primeira obra fincada em Palmas Sim, foi você? O primeiro soro do ser humano para construir Palmas é meu. Isso aqui está antes da topografia da área. Arnildo não contém a emoção quando revive a história recente do início de Palmas. Me dá um nó na garganta porque a nossa menina Palmas, a partir de agora, já é de maioridade, 21 anos, né? E eu parece que me sinto mesmo, eu ainda tenho aquela força de vontade de fazer as coisas que eu tinha 20 anos atrás. Faria quantas dessas, por caso, né? E não parece que não noto que passou. Vejo Palmas com tanta uma metrópole hoje, felizmente. Já a cidade que nasceu na era moderna, na era da informática, como se diz, né? E no dia que cravamos a cruz, nem sabia o que era, como se ia dar certo. Simplesmente deu certo e está aí. A oportunidade minha é única. Ninguém faz o que eu fiz. Nesse século XXI, não nasce uma capital como nasceu Palmas. A emoção é grande porque foi aqui que começou tudo. Nesse lugar, Palmas nasceu no dia 20 de maio de 1989, às 10 horas da manhã, com a celebração de uma missa aos pés da cruz. Quem celebrou foi o então bispo diocesano de Porto Nacional, Dom Celso Pereira de Almeida, que 6 anos depois foi transferido do Tocantins para Goiás. E foi para lá que viajamos. E em Goiânia, encontramos o bispo. Nós estamos em frente à igreja São Judas Tadeu, Rua 242, setor Coimbra. Foi aqui que nós encontramos Dom Celso Pereira de Almeida, um dos principais personagens da história de Palmas. Aos 82 anos, Dom Celso não é mais responsável por nenhuma diocese. Pelas normas da Igreja Católica, com 75 anos, ele é obrigado a se aposentar. Mas Dom Celso continua celebrando aqui na Igreja São Judas, em Goiânia. Com 56 anos de padre e 26 de bispo, ele conta que uma das coisas que mais marcaram a carreira dele de religioso foi justamente o surgimento de Palmas com uma missa celebrada por ele. A gente não esperava a construção de uma capital no Cerrado. O povo dizia, mas vai surgir a capital no Cerrado? E surgiu. Então foi uma alegria a gente ver depois a caminhada, ver aquilo crescer. Para mim era como se fosse quase uma filha minha. Então eu gostava daquilo. Agora, a emoção que a gente teve é olhar assim para o futuro.
Pensava um pouco fazendo comparação com Brasília. Será que Palmas vai dar certo? E deu. Então eu fiquei muito grato, não por ficar na história, não, por ver o povo caminhar. E lembra com detalhes do ato religioso de 21 anos atrás. Tinha um casal que morava ali na beira no Canela, na beira do Tocantins, o Daniel Batista e Dona Noquinha. Sempre quando eu ia celebrar, eu me hospedava na casa dele. Mas um detalhe foi que estava ali embaixo, nós estávamos do tablado, eu e uma turma de padres, lá embaixo o Daniel Batista com a Dona Noquinha, atrás dos deputados. Então eu disse assim, agora eu quero chamar aqui em cima um casal muito amigo. Alguns deputados começaram a arrumar a gravata, né? O colarinho. Eu falei, Daniel Batista e Tia Noquinha pode subir aqui. Todo mundo olhou e estranhou, foi aquele aplauso danado, né? O que marcou outra coisa também foi a participação do povo. Quer dizer, a emoção de celebrar no pé daquela cruz, vendo Palmas nascer também aos pés da cruz. Quer dizer, foi uma bênção de Deus, né? Hoje, Dom Celso confessa aos seus fiéis que não acreditava em Palmas. Não acreditava porque eram, me parece, se não salvo engano, que eram 3 candidatas à capital. Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Depois foi feita a capital provisória em Miracema, que estava crescendo. Então eu achava que seria uma loucura falar em construir uma capital no Cerrado. Quando eu celebrei a missa, não havia nenhum barraco construído, nada. A única coisa que a gente via lá eram máquinas trabalhando. A gente pensava, vai nascer uma capital aqui. É muito difícil. Mas nasceu e está lá, e está crescendo. Hoje, ele considera uma cidade abençoada. Mas é uma cidade abençoada porque tem ali várias igrejas cristãs. Eu estenderia, não só católicas, mas igrejas cristãs também que estão pedindo as bênçãos de Deus para a região. Então é uma cidade abençoada por isso. Nasceu aos pés da cruz, com as bênçãos de Deus da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs também. Dom Celso se sente um legítimo palmense. Eu vi Palmas nascer. Foi como uma criança que a gente via crescer, e cresceu muito rápido. Se eu pudesse voltar para lá, não para ser bispo da diocese, porque a minha idade já passou, né? Mas para viver qualquer coisa, voltaria com muita alegria. Eu acompanhei, entrei na caminhada, sujando o pé, tropeçando, caindo, levantando, mas eu caminhei com o povo de lá. E para todos os palmenses, ele deixou a sua mensagem de fé. A mensagem que eu tenho, eu acho que seria um pouco a mensagem do pai para a sua filha ou seu filho. Cresça honestamente. Que Palmas não seja uma cidade da violência, mas seja uma cidade da fraternidade. Então que Nossa Senhora das Mercês e da Natividade, que é sempre a mesma, né? Que ela, São José, o Divino Espírito Santo, né? Joguem abundantes bênçãos sobre Palmas, sobre o povo pobre e sobre o povo rico, sobre as autoridades e sobre o povo que caminha. E que todos cresçam na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma justa homenagem a esses personagens que fizeram parte da história